que o Espiritismo ele é muito mais além do que as doutrinas que nós estudamos, do que algumas regras que nós estabelecemos. O Espiritismo é algo muito grandioso e para alguns não é considerado religião. Há sempre essa discussão se é religião, se é uma doutrina, mas cada espírita encara a doutrina da melhor forma que lhe convém. Então, alguns acreditam ser religião, outros acreditam ser doutrina. A minha opinião é que é uma doutrina baseada no amor, na caridade, na fé e no perdão. E para mim, para Mayra, o Espiritismo vai muito além da codificação kardeciana ou de outras codificações. O Espiritismo, para mim, é entendido como algo muito maior do que a gente consegue ler ou ver. O Espiritismo, para mim, nasce lá com Jesus Cristo, nasce lá no momento em que ele dá o ar da graça, no momento em que ele vem para o Novo Testamento dando a graça. Mas nós sabemos que já existiam fenômenos mediúnicos no Velho Testamento e muito, muito, muito antes disso, em outros povos, né, nos maias, nos incas. Então nós sabemos já que a mediunidade não é um objeto de uma religião específica ou de uma doutrina específica. Mas então com a aula eu tentava mostrar para as pessoas que o que mais desestimula a você aprender os novos fatos, a você entender novos caminhos, é o preconceito. Você não precisa deixar de ser católico, evangélico ou qualquer religião para conhecer um pouco do Espiritismo. O Espiritismo acaba sendo uma verdade que pode te desvelar os olhos, uma verdade que pode te salvar de alguns sofrimentos que você passa a vida sem saber explicar. Na realidade, a gente nunca sabe explicar o porquê da passagem, da vulgo morte, né? O porquê que seu filho morreu, porquê que meu marido morreu, porquê o Covid levou, né? Assim, a gente sempre se pergunta. E algumas religiões deixam muitas lacunas para essa explicação. A simples explicação de que porque Deus quer, muitas vezes não é agradável aos olhos daqueles que estão sofrendo. Acolher um coração que está sofredor apenas dizendo porque Deus quer, é querer receber de resposta a seguinte questão de ser Deus um Deus vingador, um Deus que não tem cuidado com seus filhos porque Ele quer a morte. E o Espiritismo vem para explicar isso, que Deus não quer morte, que Deus não quer sofrimento, Deus não requer isso de nós, Ele requer aprendizados. E é daí porque algumas religiões dizem que nós aprendemos ou pelo amor ou pela dor. É a lição que é repetida durante encarnações para que a gente aprenda. E aí você pode estar se perguntando agora, mas que lição dolorida, que lição sofrida. Mas as lições são assim, se elas fossem fáceis e agradáveis, a gente não conseguiria ultrapassá-las, a gente não daria valor a ultrapassá-las. Então o Espiritismo vem sim como uma grande revelação para abrir os nossos olhos, para nos mostrar que existem outras explicações, outros caminhos, e tudo isso coadunado com o amor, com a paciência, com a resiliência. Hoje em dia está muito normal que a gente fale sobre gratidão e sobre amor. A coisa mais normal do mundo é o eu te amo e gratidão. Porque muitas vezes nós colocamos isso em palavras e nós não sabemos sentir, na verdade, o que é que acontece. No momento que você fala gratidão, o que você está tentando dizer muitas vezes é obrigada. É simples assim. Mas você usa gratidão. E essas palavras de forte significado têm perdido o momento certo de se usar. O Espiritismo vem para te mostrar exatamente isso, exatamente como você ser grato no momento de sofrimento. Porque você ser grato no momento de felicidade, no momento de grandes conquistas, é tranquilo, é normal, é bom. E no momento de sofrimento, no momento da partida de alguém, no momento da perda do emprego, no momento em que uma pandemia acomete o mundo inteiro para nos ensinar uma lição duríssima, será que somos gratos? Nós somos gratos pelos momentos que nós passamos com aqueles que partiram? Ou no momento nós somos só sofredores pela ausência física? Vocês já pensaram que muitos dos entes de vocês que já partiram poderiam ser de outras pessoas? O seu filho poderia ser meu filho, filho da Fernanda, filho de qualquer outra pessoa. Mas Deus te coloca na tua vida com um objetivo específico. O momento que ele parte não está nas tuas mãos. O momento que ninguém parte está nas mãos próprias, nem dos parentes, nem dos amores. Está em todo um mistério que a gente vem desvelando nos estudos e agora abraçado com a ciência.
para os cientistas materialistas tradicionais, o Espiritismo não é, assim como todas as outras religiões, considerado uma ciência, porque eles andam no campo da materialidade, em tudo que eles podem tocar, ver e pegar. Eles têm o ser humano apenas como algo material, formado pelo cérebro e guiado por ele. Então, a espiritualidade, o que existe após a morte, se existe ou não, eles nem se chegam a discutir. Para eles não existe. Então, se você partir do princípio dessa ciência pura e tradicional, você nunca vai ter a explicação que você pode um dia querer ter. Kardec já vinha dizendo no Livro dos Espíritos, logo quando ele começa, que jamais a ciência vai conseguir explicar a espiritualidade, porque não é dada à humanidade entender de tudo. Somente Deus pode entender de tudo e pode saber de tudo. E é necessário que nós tenhamos essa dúvida, e é necessário que nós tenhamos essas pequenas questões na cabeça, porque nos faz ser melhor por algo que nós não sabemos se existe. E essa é a verdadeira melhora. Porque se houvesse um portal aberto entre o mundo material e o mundo dos espíritos, todos nós, sem exceção, iríamos acreditar. E isso ia facilitar para que a gente desse alguns passos que nós deveríamos dar, porque nós queremos, não porque existe algo após. Deus requer de nós esse amor, né, nessa fé. Então, o Espiritismo é uma questão de fé. A única questão é que ele também abraça a ciência no que lhe convém. Ele abraça a ciência no que se pode ser explicado, ele abraça a ciência no que pode elucidar muitos fatos. Kardec era cientista, professor de faculdade. Então eu começava dizendo isso para eles, para que eles entendessem que o fato de você professar a fé em determinada religião não te tira a obrigação de estudar. E quando Kardec dizia instruí-vos, é porque é necessário, o estudo se faz necessário a qualquer um que queira aprender uma fé, uma religião, que queira andar num caminho. Porque hoje em dia também é normal nós nos dizermos católicos, evangélicos, umbandistas e por aí vai, mas nós nunca vamos ao templo ou nós nunca estudamos em casa. E você pode dizer, Mayra, eu posso ser católico sem ir na igreja. Pode tranquilamente, porque eu sempre digo aqui, templos de pedras ruirão. O verdadeiro templo está dentro de você. E nisso eu concordo plenamente. Mas o que você não pode sair é dos preceitos essenciais que a sua religião prega. Você deve fazer o que você fala, você deve fazer o que você ensina, né?